As meninas perguntaram, por que no seu planeta, nos seus planetas só tem menino, não tem menina? Eu falei, ei, meu Deus, quebrei a cara. O que eu falo agora? Por exemplo, nós não merecemos ter um metrô aqui, um segundo metrô aqui em Porto Alegre? Claro que sim, mas tem que sair na Copa. E aproveitando esse clima de Feira do Livro, eu vou começar o programa de hoje aqui no Bistrô do Margs, tomando um cafezinho num encontro com o professor Rui Carlos Osterman. É bem o caso, né? Um encontro com o professor. Com certeza. E aqui no Bistrô do Margs ficou uma maravilha, né? Coração aqui da Praça da Alfândega. O grande elogio que o Ziraldo nos fez, e ele vai estar contigo daqui a pouco, né? O Ziraldo nos fez foi de que esta feira é a feira que está próxima das pessoas, está no coração da cidade, ao contrário das outras que estão espalhadas e as pessoas vão pegar ônibus e se deslocar 30, 20 quilômetros. Isso é uma bobagem. Nós temos uma praça no centro da cidade com a Feira do Livro. Isso é fantástico. E ele tem toda a razão. É extraordinária essa virtude da nossa feira. Exatamente. E como é que tá a tua rotina na Feira do Livro, Rui? Gravando, fazendo os 2 programas ao vivo na rádio. Dá tempo de dar uma passeada ou só trabalho? Quase, ainda não deu. Mas de qualquer modo é o seguinte, é que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que ter alguns objetivos, algumas coisas que a gente quer ver, algumas pessoas que a gente quer rever, alguns locais em que a gente pode encontrar as pessoas. Então, esse aqui é um desses locais. É um local privilegiado, né? Porque ele está próximo das coisas e tem um espaço bonito e tem um bom atendimento. Então, nessa feira eu tenho um programa das 4 às 5 na Rádio Gaúcha, né? Que é o Gaúcha Entrevista. Que é o Gaúcha Entrevista. Que é o Gaúcha Entrevistas, que é um programa exatamente cuja tradição é vir para a feira e ficar aqui ouvindo o pessoal da feira, né? E com eles analisando essas coisas todas que acontecem na vida deles, na vida da feira, na vida dos livros e assim por diante, né? Então isso nos deixa muito satisfeitos, porque o assunto é sempre e estritamente cultural e mesmo assim as pessoas estão altamente interessadas. O mesmo assim vai por conta do que se diz. Que a cultura atinge só certas pessoas, não é verdade. Se você tentar falar com as pessoas a respeito de coisas que possam interessá-las, e sobretudo aquelas que habitualmente outras pessoas só negam e não falam, é isso que tu fazes no encontro com o professor? Isto, lá é uma ideia que, sobretudo a Cristiane e a Karen, que são as sócias e são as minhas patroas, né? Elas desenvolveram uma ideia comigo que é a seguinte: já que eu faço as entrevistas, por que eu não faria uma entrevista de um tipo um pouco mais avantajado, né? Mais demorado e com um objetivo, com uma intenção diferente, que é o que está aqui no livro. A intenção, inclusive eu escrevi um pequeno ensaio nesta edição e na anterior, em que eu discuto um pouco, porque os jornalistas não sabem mais o que é uma boa entrevista. Por quê? Porque a entrevista ficou uma coisa rápida, 2 palavras. Olá, como vai? Está bem aqui? Está satisfeita? Trataram bem? Tchau. Não aquela entrevista mais para registrar a palavra. É registro, ela tem importância enquanto isso, se você quer dar conta de que há pessoas em torno, tá bem. Mas para revelar alguma coisa, falar de um escritor, não, tem que ter tempo. E o que nos interessa nesses encontros é a revelação dessa personalidade. Então você tem que aprofundar um pouco. Não pode ser o que tu estás fazendo aqui, senão o que é mesmo que te trouxe aqui. O que inverte a situação e amplia. Professor, esse é o segredo de uma boa entrevista, então? Não é o único. Eu acho que o segredo da boa entrevista tem vários segredos, não um só. O mais importante é que você tem que estabelecer uma relação afetiva, forte. O que nós dois fizemos antes de conversar? Tu não te desse conta. Eu fui me aproximando, dizendo coisas e brincando e te deixando à vontade. Porque talvez tu precisasse, o Rui Carlos Rostos, não sei o quê. Bobagem, mas de qualquer modo, poderia. E aí tu ia formalizar um pouco a entrevista. Então eu resolvi quebrar logo a formalidade. Isso é uma técnica. E nesses episódios aqui, por exemplo, do segundo volume, nós tivemos um desafio maravilhoso. E que foi assumido por toda a equipe não é pequena. Mas toda a equipe assumiu o desafio, que era entrevistar o Chico Stockinger, que é um dos maiores escultores do Brasil, mas é surdo, absolutamente surdo, já há mais de 40 anos. Fez a estátua do Carlos Drummond de Andrade, que está aqui na frente. Isso, ele é o autor daquilo lá, ele agora está refazendo, inclusive, o livro que roubaram, né? Bom, mas enfim, o que vai se fazer? Nada pode ser perfeito. Mas o Chico, sendo surdo, ele tem uma experiência limitada da convivência, da troca de ideias, né? Entrevistá-lo seria realmente uma espécie de desafio.
E aí eu fui propor para ele, lá no ateliê dele, fui conversar com ele. Então eu fui lá e digo, olha, Chico, eu quero fazer o seguinte, mas agora, por que tu não veio antes? Ele é esguiçado, né? Por que tu não veio falar antes? Eu digo, não, mas agora tá bem, e vamos fazer? E tu sabe fazer? Eu digo, eu sei fazer, acho que sim e tal. E aí eu naturalmente me cerquei de alguns cuidados, porque eu precisaria falar com ele para que ele me entendesse. Aí eu pedi, me dá licença que eu vou fazer uma apresentação. Tá bem? Aí eu fui fazer uma apresentação, olha, eu tô aqui com o Chico Stockinger e tal, e fui contando um pouco, fiz uma espécie assim de introdução, não é? Porque era uma formalidade que eu tinha que me impor, até para no meio disso falar do caso de que ele era surdo. De repente ele me bateu no braço. Como é? Vamos começar ou não vamos começar? Ele não estava ouvindo nada do que eu estava dizendo, né? E aí eu digo, vamos. E aí ele falou 25 minutos sem parar. Direto. Não, maravilha. Maravilha, com Isso certeza. foi uma coisa comovente, ele quase chorava. Bacana. Bacana. Bom, então no Encontros com o Professor também, outras entrevistas. Nesse livro aqui, que é o último, foi lançado agora em outubro, já tem uma terceira edição em vista. Encaminhado. Que são em cima das entrevistas que nós estamos fazendo ainda, né? Há mais 2 ou 3 por fazer. E aí fecha esse ciclo e aí sai o terceiro volume no ano que vem, na feira de novo. Tá certo. Rui, mudando de assunto. Mudando de assunto. Tu és filósofo, comentarista esportivo, adora futebol, apaixonado por futebol. Quero saber o seguinte, qual a relação da filosofia com o futebol? Não, vamos ampliar. A filosofia e a vida. Para que serve a filosofia? Para quê? Serve para ordenar um pouquinho a vida da gente, vou dar uma certa ordem, criar determinados valores, assim, que você sabe que uma coisa é mais importante do que outra. E aí vai surgir a ética, aí vai surgir a estética, aí vão surgir as formas do pensamento. Tudo isso a serviço de quê? De que você viva de uma maneira mais compreensiva a realidade. E se a realidade são esses fatos que estão aqui, e mais todos que estão lá fora, é o mundo, é tudo o que acontece, e é também o futebol, aplique-se. Ou seja, veja esses episódios todos de um modo mais, assim, digamos, não diria sério não é a palavra, de um modo mais comprometido. Tenta verificar o que é mesmo que eles querem dizer. Então, quando eu começo a dizer que o futebol coloca diante de um e de outro uma situação idêntica, democrática, e que é preciso alternar os movimentos, e é uma questão de força e de grande habilidade, é uma participação intensa e apaixonada. Os caras sabem que eu estou falando de futebol, mas eu já não estou falando de futebol, eu estou falando da sociedade. Tá certo. É assim. Falando de futebol, o Brasil foi eleito nessa terça-feira sede da Copa do Mundo de 2014. O que tu pensa sobre isso? Eu achei uma grande notícia porque eu era menino e eu vi em rádio, na minha casa, a Copa de 50. Eu era bem pequenininho e aquela foi uma experiência frustrante. O Uruguai ganhou aquela Copa no Maracanã, por isso até hoje os nossos amigos uruguaios chamam de Maracanaço, né? Para bem lembrar isso. E o Brasil precisava de uma nova oportunidade, ele precisava voltar a ser sede de um fato dessa importância, né? Não apenas porque a gente pratica um futebol de altíssima qualidade, né? Mas também porque nós somos apaixonados por futebol. E então, nessa terça-feira, a FIFA, aceitando as propostas brasileiras, sobre as quais nós vamos ter a responsabilidade de encaminhar, não é? Nós vamos ter finalmente uma Copa do Mundo no Brasil. Nós não merecemos ter um metrô aqui, um segundo metrô aqui em Porto Alegre? Claro que sim, vai ter que sair na Copa. Porque aí você articula toda a Zona Norte, digamos, com o centro da cidade. E talvez possa articular até toda a Zona Sul com o centro da cidade, como já temos a saída até Novo Hamburgo. Então, quer dizer, e alguém dirá, não, mas isso é importantíssimo, porque além de atender uma demanda da comunidade, vai atender essa demanda no curto prazo. Compreende? Não pode, vamos fazer quando... Não, vai ter condições agora para fazer logo. Então isso é bom, é muito bom. A Copa é sempre muito boa. Tá certo. Bom, Rui, a entrevista foi curta, mas eu te agradeço demais. Gostei muito de falar contigo. E é o seguinte, a gente estava falando antes da estátua do Drummond, e nosso repórter Matheus Giglio, ele foi dar um giro pela Feira do Livro e descobriu que agora a estátua do Carlos Drummond tem um guardião por causa do roubo do livro, e é isso que ele foi descobrir e vai contar melhor pra gente. Vamos dar uma olhada.
Um dos símbolos da Praça da Alfândega, as estátuas de Drummond e Mário Quintana, construído pelos artistas Chico Stockinger e Heloísa Trenhago, teve o seu livro de bronze roubado dias antes do começo da feira. Em forma de protesto, foi colocado no lugar o livro Diário de um Ladrão. Para garantir que esse livro também não desapareça, a estátua ganhou um guardião, o Lambi-Lambi Varceli Freitas. Protesto contra esse vandalismo aí, né, que pega as coisas culturais aí da cidade e estão roubando, né? Esse livro aí é uma mensagem, né? Diário de um Ladrão. Só não sei se o ladrão sabe ler, né? Esse foi o Matheus Giglio circulando pela edição 53 desta Feira do Livro. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com o escritor Ziraldo. Hoje ele vai contar histórias não nos livros, mas na televisão. Prédio 11 volta já. Eu estou no Bistrô do Margues, em plena Praça da Alfândega de Porto Alegre. Não podia ter lugar melhor para receber o meu próximo convidado. Seja bem-vindo, Ziraldo. Obrigado, Cândice. Muito obrigado. Feliz de estar em Porto Alegre de novo, na Feira do Livro mais uma vez. Eu estava contando, toda vez que eles me convidam, eu entro em tristeza profunda. Eu gosto muito de vir aqui. Eu tenho vontade de trazer os prefeitos de todas as capitais do Brasil para poder ver o que é uma promoção dessa ordem que envolve a cidade toda, que fica no entroncamento onde toda a cidade passa. Você tem a Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio. A Bienal do Rio você tem que andar 40 quilômetros para chegar lá. São Paulo nunca sabe onde vai fazer a Bienal, às vezes faz no Center Norte, às vezes faz no Pacaembu, às vezes faz lá no lugar que a rodovia Raposo Tavares, quer dizer, não é? Por que não para toda a Avenida Paulista, não faz a feira na Avenida Paulista? Uma coisa que chame a atenção das pessoas que estejam passando na rua. Claro, essa coisa, sabe, gloriosa daqui. Inclusive, isso passa para a gente, lá em cima, uma visão idealizada que nós temos no Rio Grande do Sul. Eu sempre falo, o brasileiro se orgulha do Rio Grande do Sul, porque para nós, o Rio Grande do Sul é o Brasil passado a limpo. Todo mundo fala que bom se o Brasil todo fosse igual ao Rio Grande do Sul. Pode ser que o Rio Grande do Sul não seja isso que eu estou pensando, mas essa imagem está vendida para o Brasil inteiro, você entende? Quer dizer, aqui se lê mais, o pessoal aqui é mais preocupado com cultura, aqui há uma literatura poderosa que se esgota aqui mesmo, quer dizer, o escritor gaúcho não precisa, ele gosta, é claro que ele prefere vender no Brasil inteiro, mas ele tem um público aqui grande, você entende? Por exemplo, Tabajara Ruas, por exemplo, pouca gente conhece Tabajara Ruas lá, ele é um dos maiores escritores desse país, você entende? E assim por diante, de maneira que o fato de eu chegar aqui e ser tão bem recebido e tão acarinhado como eu tinha acontecido hoje de manhã, foi essa coisa fantástica. Lá no Guaíba, lá embaixo, com mais de 1000 crianças, cantando aquela coisa, Ziraldo, cadê você? É uma glória. E realiza você como profissional, porque o livro só fica pronto quando ele chega ao leitor. Se ele não chega ao leitor, é uma ficção, né? Ele é uma ficção, ele não fala de ficção. Então, quer dizer, essa vinda aqui me realiza muito, me deixa muito em paz comigo mesmo. São mais de 50 anos da Feira do Livro, né, Ziraldo? Meio século de Feira do Livro. Outro dia eu falei assim, achei que 52 anos era muito antigo. Aí o cara falou, escuta aqui, há quanto tempo você torce pelo Flamengo, me perguntaram. Deve ter mais de 40 e tantos anos. Aí fui fazer as contas, tem 67 anos que eu torço pelo Flamengo. Você perde a dimensão do tempo, mas 52 anos é muito tempo. Ziraldo, falasse de futebol, só uma curiosidade rapidíssima. Tu és flamenguista, e aqui no Rio Grande do Sul simpatiza mais com o Grêmio ou com o Inter? Não, aqui é o seguinte, eu sou muito amigo do Luciano Veríssimo, que eu gosto muito dele, e ele é colorado, de maneira que... Mas quando o Grêmio tá melhor, tá deixando o Brasil
orgulhoso do futebol que ele joga, eu torço pelo Grêmio. Quando o Internacional está com aqueles times fantásticos que ele sempre teve, eu torço pelo Inter. Quem ganha? Entendeu? Agora, quando tem o Grenal, aí eu fico... Depende do ano. Mas eu tenho mais simpatia pelo Internacional por causa do Luiz Fernando. Ziraldo, sabia que no público esse ano aqui da Feira do Livro, uma curiosidade, mais de 50% dos compradores têm sido mulheres? Mas não é esse ano só, não. A mulher compra muito mais livro do que o homem no Brasil. Por que será que a mulher compra mais livro? Vem a consumista que fala mais alto? Não, o negócio é o seguinte, eu descobri esse meu livro, A Menina das Estrelas. É uma coisa impressionante, quer dizer, em restaurante, no avião, na rua, eu dou autógrafo a menina de 10 anos, que é o que eu falo, quer dizer, que é o grande momento do ser humano, das fases. O ser humano é igual a borboleta, né? Tem larva, casulo, borboleta e tal. O ser humano tem criança, menino, pré-adolescente, adolescente e adulto. Então tem uma categoria chamada menino ou menina, que é depois da criança e antes do adolescente, que é o que me fascina. Então, meus amiguinhos leitores, apesar de eu ter feito 8 livros para menino e ter feito Menino Maluquinho, são meninas. Menina lê mais, menina lê mais e mulher lê mais também. É impressionante. Agora, a mulher tem mais acuidade. Existe o masculino e o feminino. Mulher é mais acurada, sabe? Tem essa coisa. Aliás, no meu livro Menina das Estrelas, onde eu fui descobrindo a mulher enquanto menina, eu passo essa coisa do mistério feminino. Quer dizer, você mergulha na alma da menina, você mergulha na alma de uma coisa feminina. Só que uma coisa feminina não adulta. Então não é. Entendeu? Acho que esse é o segredo do livro. Vou mostrar o livro então. Ziraldo, você viu? Isso, Menina, tem para pegar aqui, relaxinho. Isso é uma invenção do marketing do melhoramento. Ziraldo, um parênteses, eu achei uma graça. Vem com a caixinha, aí tu abre a caixinha, tem uma camiseta. Com a menininha. Com a menininha aqui. Depois a gente abre, vou mostrar aqui. Camiseta aqui. Achei uma graça. Bonitinha a menininha, muito bonitinha. Bom, e aí vamos ao que interessa. Aí tem o livro. Aí tem o livro, Menina das Estrelas. Exatamente. Primeiro Menino da Lua, agora Menina das Estrelas. O que um livro tem a ver com o outro, Ziraldo? Tanto que os meninos estão todos aqui atrás, quer dizer. O Menino da Lua está aqui e o menino de cada planeta está junto aqui. O negócio é o seguinte, ano passado eu fiz um livro chamado Menino da Lua, que o Menino da Lua é esse menino aqui que mora na Lua, e cada um desses meninos mora num planeta. Vamos imaginar, no século 4.000, daqui é o segundo milhão de anos, cada planeta é habitado. Pode ser que tenha sido a partir da Terra, porque a gente vai ter que abandonar esse planeta qualquer dia desse, qualquer milhões de dias desses. Porque se os dinossauros acabaram, é muita pretensão nossa achar que nós vamos ficar aqui o resto da vida, né? Mas ainda faltam alguns milhões de anos. Espero que faltem alguns milhões de anos. Então é o seguinte, nesse momento, cada planeta tem um menino. E eu faço o menino se pareça com a velha convenção, o menino o nativo de Marte é guerreiro, o de Vênus é mais doce, o de Urano é um sonhador, como se vê nos horóscopos, né? Então, o menino da Lua não é menino de planeta, ele é de satélite. Então ele quer enturmar com os meninos. Essa é a história do Menino da Lua. Aí eu fui a Vitória, no Espírito Santo, conversar com as meninas que tinham lido o Menino da Lua. Porque a menina não se importa se o personagem é homem ou se é menino. Nunca uma menina me pediu para fazer a menina maluquinha. Quem pede é adulto, é professor, não vai fazer a menina maluquinha. A menina maluquinha sabe que o menino maluquinho é uma instituição. Não é com ela, ela fala, eu sou a menina maluquinha. Entendeu? Então, as meninas perguntaram, por que no seu planeta, nos seus planetas, só tem menino, não tem menina? Aí eu falei, ei, meu Deus,
quebrei a cara. O que eu falo agora? Ela falou, não precisa explicar não. Eu vou te explicar por quê. Porque os meninos são dos planetas, mas as meninas são das estrelas. Aí eu fui especulando sobre a menina, passei pelo Lewis Carroll da Alice, que eu descobri aí nesse processo que aquela coisa onírica, aquele absurdo dela cair no buraco, chorar, crescer, diminuir, tudo é cabeça de mulher. Ele conhecia a alma feminina. Tudo são simbologias das idiosincrasias femininas. Então, chorar um monte de lágrima e depois sair nadando na lágrima para se livrar do problema, isso é uma coisa feminina, é uma imagem feminina. Cresce, diminui, as pernas saem pela janela. É uma história das ansiedades femininas. Quer dizer, serve, ele não deve ter tido a intenção disso, mas coincidiu e me orientou para eu ir descobrindo a menina. Depois você lê e me diz se eu acertei. Ah, com certeza. Entendeu? Geraldo, eu quero saber uma história sua com o Neil Armstrong, a história da Lua. Que história é essa? Conta pra gente. O Flix foi o primeiro livro infantil que eu fiz, em 1969, quando o homem chegou à Lua. E aí, na história, eu descubro que a Lua não é nem azul, nem amarela, nem branca. A Lua é Flix, quer dizer, é a cor parda, assim. Sabe? Aí o governo brasileiro deu o Flix de presente para o Neil Armstrong, que veio aqui, o homem que chegou na Lua. Eu dei o livro para ele, ele olhou, leu, me disse, que maravilha e tal. Falei, eu acertei a cor da Lua, é essa mesmo? Ele disse, yes, of course, the moon is Flix. Eu falei, então escreve aqui The Moon is Flix para mim. Ele falou, The Moon is Flix, a Lua é Flix, assinou Neil Armstrong. Então meu livro tem essa assinatura, o autógrafo mais precioso do século XX. Geraldo, obrigada. Ô, Cândice, você é uma gracinha. Obrigada. Você que é uma gracinha, adorei falar contigo. Okay. Menina das Estrelas é uma graça, você ir daqui, vou ler agora. Lê e me conta depois. Tá certo, obrigada. Tchau, querida. Tchau. Beijada. Eu conversei com o Ziraldo e também com o Rui Carlos Osterman. O Prédio 11 de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais uma entrevista com o patrono da Feira do Livro, Antônio Hoffel. Até lá. Todo ilustrado ali. Tá bom. Candice Bergen, né?